Olá, tudo bem? Eu me chamo Gabriele, sou enfermeira supervisora da Cuidar Nazaré e hoje eu vim trazer uma temática muito importante para você que é cuidador de idosos ou que está fazendo curso, que quer ser cuidador, que é sobre pontos e posturas negativas que um cuidador tem, que muitas das vezes deixa esses pacientes ou os familiares insatisfeito com o serviço. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de assunto, fica com a gente aqui até o final do vídeo e também segue, né, e curte o canal no YouTube da Cuidar Nazaré, né? Então, dando início ao nosso tema, a importância de falar sobre posturas e atitudes inadequadas desses cuidadores, que é muito mais comum do que se possa imaginar. Muitas das vezes a família substitui muitos cuidadores por conta de seu comportamento. Uma coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos aqui da empresa é que a gente não pode misturar relação. Independente de você estar indo para casa de alguém, independente de você criar laços com essas pessoas, com familiares, com o próprio paciente, com os outros funcionários da residência, ainda assim aquilo ali é um local de trabalho, onde a gente tem que saber separar o que é profissional e o que é pessoal. Então, eu pontuei algumas coisas que eu percebo e escuto que mais os clientes falam pra gente. Então, primeiro de tudo, sem dúvida nenhuma, é o uso excessivo de celular, né? Principalmente quando é um idoso que não é um idoso que tá ali em cuidados paliativos, que já não verbaliza, que só fica na cama, que não é mais responsivo, que não se alimenta mais sozinho, ele usa um suporte nutricional, enfim. É um idoso que ainda verbaliza, que ainda conversa, que ainda fala, ele pode não ter ainda lucidez, ele pode estar aqui falando contigo em um outro universo, mas ele ainda assim tá se comunicando. Tem muitas das vezes gente que deixa esse paciente na cadeira de rodas, numa poltrona e fica mexendo no celular. Então, assim, obviamente, o nosso celular hoje em dia é uma ferramenta importante para a comunicação, até com a própria família, para saber se está tudo bem, se recebeu uma notícia, mas que isso não se torne um vício, uma forma excessiva. E às vezes acaba deixando de dar uma assistência adequada, um cuidado adequado para esse paciente e fazendo com que muitas das vezes a família que quer substituir, porque ele fica o tempo todo no celular e acaba não sendo proativo, não ter iniciativa para fazer uma melhor assistência que deixa insatisfeito, né? Então, o celular hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado no nosso ambiente de trabalho. Porque é normal que a gente veja, mas que isso não torne uma coisa viciosa. Até porque você está no seu ambiente de trabalho, aquele local é o seu ambiente de trabalho. E quando você deixa de fazer coisas por conta do celular, isso prejudica muito no serviço, isso prejudica muito na assistência ao paciente. Outro ponto também é os atrasos e faltas constantes nas residências, né? Principalmente vésperas de final de semana, no final de semana, pés de feriado, às vezes no pós, né? Infelizmente, isso é uma coisa muito comum. Tem muita gente que precisa muito trabalhar e que precisa muito dessas oportunidades e muitas das vezes tem a oportunidade e acaba deixando a desejar. Então tem gente que falta quase todos os meses, que chega atrasado constantemente, o que faz com que isso prejudique o serviço do outro colega que está no plantão quando tem, ou que às vezes atrasa algum tipo de assistência que tem que ser realizada com aquele idoso. Então isso faz com que a família fique insatisfeita, né? Querendo ou não, é um pouco de falta de responsabilidade quanto aos horários e ao cumprimento dos plantões. Então essas faltas excessivas, esses horários atrasados excessivos deixam a família insatisfeita. Deixa às vezes outros colegas que trabalham vocês como equipe também satisfeitos. Então, se você não quer ter esse ponto negativo, né, nós que somos profissionais da área da saúde, a gente está sujeito a trabalhar feriados, finais de semana, feriados importantes como Natal. Então a gente tem que entender que aquilo ali é o nosso trabalho e que a gente tem que cumprir nossas escalas. Claro que adoecer todo mundo adoece, né? E às vezes alguma coisa a gente precisa resolver de forma urgente, que a gente não consegue adiar, mas que isso não vire um hábito, não vire um vício, né? Uma coisa constante que vem sempre acontecendo na residência. Outro ponto que muitos familiares relatam é a falta de iniciativa e de proatividade, né? Inclusive nessa questão do uso do celular, acho que se encaixa bastante, porque muitas das vezes
deixa o idoso sentado, não faz alguma coisa, não tenta entreter ele de alguma maneira, levar para fazer alguma coisa, conversar, puxar assunto, colocar algo diferente na televisão, ler alguma coisa para ele fica muito sozinho, calado, né? A família percebe e se incomoda com esse tipo de atitude. Então, ser proativo, ter iniciativa de fazer alguma coisa, de melhorar na rotina dele, para você dar uma melhor assistência e não ficar muito parado, esperando. É sempre vir alguém da família ou ele tá pedindo as coisas para você fazer. Outro ponto também que é um ponto que nem deveria acontecer, mas que já aconteceu, já ouvi relatos, é do cuidador sair e deixar o paciente sozinho. Às vezes acontece de, por exemplo, o assistido, o paciente, ele mora só e aí precisa de uma medicação e o cuidador vai e compra, vai na farmácia, faz esse favor por uma necessidade, né? Porque não tem uma outra pessoa, porque foi um pedido, né? Às vezes é num momento de emergência, é uma coisa. Mas quando uma pessoa sai assim do nada eu tenho que sair porque eu tenho que resolver um problema, acaba demorando, não volta, quando volta aí precisa ter outras coisas para fazer, principalmente quando é um paciente que requer mais cuidados, precisa trocar de fralda, precisa virar ele de posição, né? Então jamais isso deve acontecer, né? De deixar o paciente sozinho, de deixar esse assistido, né, sem assistência e fazer alguma coisa, resolver algum problema pessoal e deixar um furo, né? E deixar de realizar, de completar aquele plantão. Outro ponto importante é o cuidador se meter demais e opinar demais em assuntos referentes à família. Então, às vezes a família está discutindo algum assunto, o cuidador está só prestando atenção e aí ele vai, se mexe naquele assunto e fala sobre aquele assunto e sem ter perguntado. Às vezes a família pode não falar nada inicialmente, mas se incomoda, né? Comentam entre si e às vezes isso se torna tão excessivamente que a família pede substituição. Então a gente opina quando perguntam, a gente sim deve dar sugestão, né? Principalmente para quem já está acostumado a lidar com pacientes, né, mais assim críticos. Às vezes a família não tem tanto conhecimento, ainda é muito leigo sobre o que é bom para ele e o que não é. Então aí é o momento da gente sugerir melhorias, mas sem estar se metendo, né? Principalmente quando é assuntos que nem convém ao nosso tipo de serviço. Bem, que já aconteceu muito também, a gente se entende outras coisas que não tem nada a ver. Então, saber escutar, saber falar, né, e não se envolver demais nesses assuntos que não é interesse do cuidador. Outro ponto que também é muito comum, mais do que se imagina, é fazer fofocas e comentários e às vezes até aumentar uma história que ouviu para uma outra pessoa. Às vezes um cuidador, às vezes em uma residência de 4 cuidadores, aí um se dá bem com a funcionária da casa e o outro não, e aí gera uma fofoca, gera um comentário. Então a gente tem que literalmente fingir demência e entrar pelo ouvido e sair pelo outro, que é para evitar esse tipo de problema, porque às vezes uma fofoca pode começar pequeno, mas quando se torna uma proporção muito grande, isso prejudica na assistência. Imagina uma equipe que é totalmente brigada, uma equipe que por fofoca não se dá bem, não tem parceria, não tem trabalho em equipe e aí acaba prejudicando na assistência com esse assistido, né, com esse paciente e também prejudica com a família. Então assim, a gente tem que evitar ficar falando, ficar ouvindo, ficar procurando saber. Aquilo ali é um ambiente de trabalho, então a gente tem que usar aquilo como um ambiente de trabalho e ter respeito com o local de trabalho. E não como uma família que você faz parte, que você pode comentar e brigar e depois fazer as pazes, porque quando se briga, às vezes não tem nem as pazes para fazer, a família acaba pedindo a substituição. Outro ponto é deixar o ambiente desorganizado e sujo. Então, existe muito esse questionamento do que é função do cuidador, do que não é função do cuidador. Mas a gente tem que entender que se você, por exemplo, faz uma limpeza, vai trocar a fralda do paciente, você vai usar material, você vai usar luva, você vai usar algodão, balde com água, uma sacola, alguma coisa do tipo, e que você precisa recolher tudo aquilo e descartar no lixo adequado, né? Se você está usando muito cotonete, lenços e alguma coisa, descarta no lixo, no final do plantão fecha e joga fora. Então são coisas que a gente tem que manter, né? Como qualquer pessoa faz dentro de casa, é manter o ambiente limpo e organizado, né? Então tem gente que às vezes faz alguma coisa e desorganiza ou suja e acaba não
não arrumando ou não organizando. Então é deixar um ambiente limpo e organizado para aquele assistido, no local que ele fica, né? Não é para ninguém fazer faxina e limpar a casa inteira, não é isso. Mas é organizar, é organização. Às vezes até de remédio, a pessoa acaba deixando tudo bagunçado, aí quando vem o outro colega, ele não sabe onde é que tá. Ou então às vezes é a própria família que vai fazer o outro plantão, que vai cuidar daquele paciente em outro horário, e aí você bagunça tudo, não deixa nada organizado e acaba gerando esse transtorno. Então, deixar um ambiente limpo e organizado é fundamental também. E quando não se tem isso, muitas das vezes a família também fica insatisfeita. Outro ponto importante é a forma com que a pessoa age com aquela família, com aquele paciente. Às vezes a pessoa se envolve tanto na família e comunica bem, conversa bem, que ela acha que ela pode levar problemas pessoais, que ela acha que ela pode agir de qualquer maneira. E aí tem gente que às vezes vai realizar um plantão, ela tá tranquila, sorridente, no outro plantão já tá de cara fechada, já não quer mais fazer as coisas direito, já tá mais assim. Então é saber separar que aquilo ali é um ambiente de trabalho que a gente precisa respeitar. Então, problemas pessoais a gente deixa fora do seu local de trabalho, né? Ali é um local para você realizar o seu serviço. Então tem gente que às vezes chega de forma muito grosseira, muito mal educada, e isso faz com que as pessoas fiquem insatisfeitas. Ninguém vai pagar um serviço, nem eu, nem você vai pagar um serviço para chegar uma pessoa de lua que um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro dia tu não sabe nem se pode conversar. Então você tem que saber dividir e separar tudo isso. Outro ponto é pedir demais coisas para os familiares e para o assistido, pedir favores, pedir às vezes para que pague um ônibus, pedir para um cartão emprestado ou alguma coisa do tipo. Isso daí é misturar a relação. A gente faz esse tipo de pedido para um parente, para um familiar, para um amigo próximo, para o marido, para a esposa, mas não para uma pessoa que você está trabalhando, né? Então, quando esse cuidador vem querendo pedir coisas para a família e para esse assistido, muitas das vezes eles podem, né, não reagir naquele primeiro momento, mas eles vão ficar um pouco insatisfeitos, vão ficar um pouco chateados. Alguns não, alguns sim, mas é uma coisa que a gente tem que evitar, porque ainda assim é um local de trabalho. E o último ponto é não ficar reclamando do serviço. Tem gente que faz o serviço e reclama do valor, reclama do horário, reclama da distância, reclama de isso, daquilo, de tudo que tiver para falar, ele vai falar. Então, assim, quanto mais a gente reclama, né, mais as pessoas vão ficando sem paciência, realmente, né? Então, quando a gente quer trabalhar, né, quando a gente realmente está determinado, a gente vai com boa vontade. Claro que nem tudo, né, tem que separar as coisas, porque muitas das vezes, principalmente por cuidador, às vezes as pessoas misturam muito funções, quer que faça muitas coisas, e a gente tem que saber dizer não, tem que saber se colocar ali no seu local de trabalho, mas que faça a sua função direitinho, né? E aí o que acontece? Muita gente reclama de tudo. Reclama do ar-condicionado que tá muito frio ou se estiver muito quente, e reclama isso assim de forma muito aberta e direta para aquele cliente. Então isso faz com que ele fique satisfeito. Como qualquer lugar, assim, ninguém é obrigado a trabalhar num lugar, né? Muitas das vezes as pessoas vão porque precisam, mas que vão de boa vontade de realmente realizar o seu trabalho e de dar o seu melhor e de dar o seu melhor trabalho naquele plantão, naquele serviço que você está fazendo. Então, isso é um ponto também que chateia muito os clientes, que chateia muito o assistido. Como na grande maioria das vezes é a família que contrata para o idoso, nós somos cuidadores de pessoas, mas a gente acaba tendo como grande maioria esses clientes que são idosos, né? Esses pacientes que são idosos. Então acaba que a família que percebe que fica insatisfeita. E falando sobre esses temas, eles ficam insatisfeitos com razão, porque é algo que incomoda e que, se a gente se colocar no lugar, nós também não gostaríamos de ter na nossa residência um profissional que trabalha dessa forma, né, desses pontos que eu acabei de relatar para vocês. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, sobre a temática. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido sobre o que é importante a gente tentar evitar e não fazer com esses pacientes que a gente trabalha e com a família, para a gente conseguir dar uma boa assistência, conseguir dar um bom suporte para esse paciente, para esses familiares, para a gente conseguir realizar o nosso trabalho, realizando tudo direitinho, da forma correta.
Então se vocês gostaram, deixem o like de vocês, curtem, comentem, compartilhem. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!